Gente, seguinte, vamos assistir um vídeo aqui agora, tá? Um videozinho do Grifo, que eu tô com muita vontade de assistir. Segurei aqui uns dias pra nós poder ver, 5 dias, na verdade. É o inevitável fim da mídia física nos jogos. Eu curto muito mídia física, tá? Inclusive, eu vou pegar as minhas mídias físicas pra mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Essas são as mídias físicas que eu tenho, tá? Eu tenho bastante jogo, tem inclusive em ordem alfabética, tá? Organizadinho, né? Ó, tem um Call of Duty aqui, um Crash, um Horizon, Spider-Man, The Last of Us, Uncharted 4 e Uncharted The Lost Legacy e Until Dawn. São essas as mídias físicas que eu tenho. Mídias físicas. Tinha falado errado, gente. Isso aqui, mano, eu gosto bastante, tá? Se eu tivesse mais dinheiro, eu comprava tudo de mídia física. Eu gosto muito, cara. Porque eu tenho um sonho de colecionar console. E quando eu colecionar meu console, eu quero comprar os jogos físicos também. Ah, eu teria uma biblioteca de games muito foda um dia. Esses daqui são todos os jogos de mídia física que eu tenho na minha coleção até agora. E sabe, tecnicamente, isso tudo aqui é lixo. Ou pelo menos no futuro próximo vai virar não, é lixo. YouTube não. E isso me incomoda bastante, porque os jogos em mídia física estão em extinção. Em 2024, é que a minha placa de captura tava desconectada. De jogos em todas as plataformas foram exclusivamente digitais. E é bem provável que esse número vai se manter e talvez até aumentar em 2025. Porque vamos ser sinceros, se você quer comprar alguma coisa hoje em dia, você vai na Steam ou qualquer outra loja digital, você procura o jogo, coloca no carrinho, compra, e daí é só instalar no seu PC ou no seu console e jogar. É simples, é rápido, é prático e muitas vezes é mais barato do que você comprar um jogo físico hoje em dia. Sim, mas eu como pessoa, eu sou apaixonado por mídia física. Cara, olha que mídia física linda. Olha isso aqui. Mídia física de Crash, cara. Muito foda, velho. Cara, eu gosto mais. Hoje em dia, quase tudo de entretenimento acontece via mídia digital. E no caso de videogames especificamente, as discussões sobre o inevitável fim da mídia física se tornaram cada vez mais reais. Com jogos sendo disponibilizados por serviço de assinatura, por tempo limitado, e com cada vez mais jogos te obrigando a ter uma conexão à internet, mesmo quando são single player, e até com várias mídias físicas hoje em dia sendo basicamente só caixas com códigos de download. E você provavelmente viu isso aqui no seu carrinho da Steam, antes de você torrar o seu salário com um monte de jogo que você não vai jogar, que mostra talvez a maior loja de jogos do mundo, deixando extremamente claro que você nunca comprou um jogo com eles, mas sim uma licença. A compra de um produto digital concede uma licença para o produto na Steam. Para consultar os termos de condição completos, acesse a página de acordo de assinatura do Steam. Basicamente, a Steam está falando o seguinte: quando você for de arrasta, você não pode passar seus jogos para frente, porque eles são uma assinatura sua. Em algum momento a assinatura vai acabar. Para jogar esse jogo. Claro que na prática talvez seja a mesma coisa, mas o que isso quer dizer pro futuro de como que a gente vai consumir jogos daqui em diante? Qual que é o real... Basicamente, algum dia, se a Steam fechar e você perder seus jogos, o problema é seu, entendeu? Porque você assinou só, você não tem o jogo. O impacto dessa hiperdigitalização dos videogames. E o que significa você ser realmente dono dos seus jogos? E o quanto que isso realmente importa para você? E mais importante ainda, como que a gente pode preservar a magia daquele sentimento de ter um jogo físico, mesmo sabendo que eles vão acabar? O cara tem o do Clube Penguin. Que da hora! Bem, nesse vídeo eu espero poder responder essas perguntas junto com vocês. Para começar, algum tempo atrás eu perguntei para vocês lá na comunidade do YouTube sobre as suas preferências. Mídia física ou mídia digital? A enquete teve cerca de 8 mil votos e, pra ser bem sincero, eu não esperava nem um pouco o resultado que ela teve. Porque foi quase no meio, com 41% preferindo mídia física e os outros 59% preferindo a mídia digital. Eu tinha quase certeza de que a diferença ia ser muito maior, considerando o número de vendas de mídia física versus mídia digital nos últimos anos. Mas daí, lendo os comentários que vocês deixaram, eu comecei a entender um pouquinho mais. Muitas pessoas falaram que preferem a mídia física, mas que por conveniência e praticidade acabam comprando a mídia digital na maioria dos casos. E eu acho que isso mostra que mesmo com todas as desvantagens de ter mídia física, as pessoas ainda têm um apreço pelo carinho que é colocado na mídia física. Não é à toa que tem tantas pessoas que colecionam mídias físicas e gastam uma grana preta só para ter o mesmo jogo que eles poderiam ter no digital, muitas vezes por mais barato. As pessoas querem manter a mídia física viva, mesmo que a mídia digital seja objetivamente melhor e mais acessível. Primeiro que o custo de produção e distribuição de uma mídia digital é insignificante quando comparado com o de uma mídia física. Mídias físicas exigem plástico,
papel, além dos custos de transporte e importação. É verdade, então, as mano. mídias digitais, além de terem um impacto bem reduzido no meio ambiente, agora que eu parei pra pensar, também tem muito mais flexibilidade na precificação. É por isso que a gente tem as promoções absurdas da Steam, por exemplo, em que tem muito jogo que fica com 70%, 90% de desconto. E me corrijam se eu tiver errado, mas eu nunca vi uma loja de jogos física de varejo, né, vender jogos desses com esses descontos. E também tem os jogos free to play, que só existem de forma digital, que são monetizados via microtransações, que eu já falei sobre em outro vídeo. Mas também, algo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre nesse debate, é que uma das razões pela qual teve uma explosão gigantesca de popularidade dos jogos indies no mercado de games, foi por causa que as mídias digitais facilitaram a distribuição e a publicação desses jogos. Hoje Que da você pode ser um hora! estúdio pequeno ou até uma pessoa e conseguir publicar Olha um jogo só que que pode incrível. competir com a atenção Não tinha de pensado jogos nisso. AAA, por exemplo. Esses projetos independentes hoje em dia ganham muito mais visibilidade por causa de plataformas digitais como a Steam, que fazem festivais de demos como o Steam Next Fest. E se você for parar pra pensar, são só alguns jogos indies mais famosos que têm mídia física, e esses sim são considerados itens de colecionador, porque eles são muito caros de produzir e distribuir para um estúdio pequeno. Inclusive, tem muitos desses jogos indies menores que são descobertos através de serviços de assinatura, que são geralmente a opção que as pessoas vão quando elas querem jogar vários jogos. Verdade, no Game Pass eu conheci muita coisa. Todos eles. Com o Game Pass, por exemplo, você paga a fração de um preço de um jogo AAA por mês para ter acesso a uma biblioteca bem grande de jogos, além de poder jogar os lançamentos da Microsoft. E isso, de um ponto de vista prático, é um ótimo custo-benefício, mesmo que esses serviços tenham só ficado cada vez mais caros ultimamente. Especialmente considerando que a maioria das pessoas leva tipo 1 ou 2 semanas para finalizar um jogo e depois nunca mais toca nele. Porém, a seleção de jogos que tem no Game Pass e em serviços de assinatura tá sempre em rotação. A maioria deles fica disponível só por 1 ou 2 meses e depois são tirados da biblioteca. Daí, mesmo que você tenha um jogo baixado no seu computador, você não pode mais jogar. E é aí que a gente começa a chegar em como que as coisas ficam mais complicadas para essa hiperdigitalização dos jogos. Porque com a mídia digital, as empresas têm total controle sobre quais jogos você tem acesso e quais você não tem. Bem, a não ser que você conte a pirataria. Mas aí eu chego lá já. Enfim, a parada é que com a mídia digital, mesmo você pagando o preço completo, você tecnicamente não é dono daquela cópia do jogo. Você só tem uma licença para jogar esse jogo. E essa licença pode ser revogada a qualquer momento por quaisquer motivos. Agora, realisticamente, na prática, isso quase nunca vai acontecer. E você ter uma licença versus ter uma mídia física de um jogo geralmente não faz diferença nenhuma. Você joga os jogos do... Até porque a mídia física é o seguinte, principalmente no PlayStation 4, tá? Eu coloco ele ali, e aí, tipo assim, eu não posso só jogar, porque tem atualizações. Aí ele já vem e atualiza. Lógico assim, eu consigo jogar sem estar conectado na internet, mas pode dar problema de licença. Aí eu tenho que validar licenças. E aí, se eu não tiver licença mesmo, já era. Eu não posso jogar. Mesmo jeito que você jogaria se você tivesse uma mídia física. A não ser que o jogo requeira conexão com a internet, mesmo que seja single player. Mas também não é como se a Steam ou a PSN fosse te impossibilitar de jogar um jogo, a não ser que ele não tivesse disponível na sua região. Ou também se o próprio jogo fica fora do ar, como foi com The Crew. Ou se a sua conta fosse banida, que sinceramente você merece. Se a sua conta for banida na Steam, você merece. Grifo, eu fui banido sem motivo. Sem motivo. Mano, desculpa, mas eu fui... Não, tipo assim, minha conta não foi banida. Mas eu tomei vaquebanho, eu não posso jogar jogo online. No CS, por exemplo. Eu perdi minhas coisas porque eu fui banido do CS sem usar nada, velho. Isso que é foda. Eu já contei essa história aqui pra vocês. Inclusive tem um vídeo meu. Eu postei um vídeo muito triste porque eu fui banido sem motivo nenhum. E depois disso, eu descobri o que aconteceu. Que eu dei o CS pra algum amigo meu. E esse amigo meu usou hack. E a minha conta ficou vinculada na dele. Porque eu dei o jogo. Por isso eu nunca mais vou dar jogo pra ninguém pela Steam. Ele usou hack, ele tomou ban e eu tomei ban por tabela. Cara, ridículo, ridículo. Eu não tinha culpa nenhuma disso, velho. Não tem nem como falar que eu tava usando hack. Eu era prata, velho, no CS. Eu era prata no CS. Só ficava negativo. É muito ridículo. Não sei se eu era prata ou se era um ouro 1, uma coisa assim. Nossa, ridículo, mano. Mas sim, não merecia. Também. Um outro ponto é que você também não consegue revender ou trocar os seus jogos digitais com outras pessoas. Com as mídias físicas, isso geralmente não é um problema, porque a Nintendo não pode simplesmente te impedir de vender uma cópia de Super Smash Bros. Física para um amigo seu, mesmo que eles queiram muito que você pague R$300. Inclusive, a própria Steam falou recentemente que a sua biblioteca de jogos vai pro túmulo junto com você, afirmando que não é possível transferir a propriedade de uma conta para outra pessoa, mesmo depois do falecimento do dono. Sei que eu não entendo. E se eu passar minha senha? Não entendi. Original. Agora, essas medidas são colocadas nas plataformas digitais justamente porque é extremamente difícil você implementar um sistema de troca e transferência de licença de jogos para outras pessoas de uma forma que não abra brecha
para esse sistema ser abusado e literalmente quebrar o mercado de jogos. Por que você vai comprar um jogo de uma loja oficial se você pode comprar do seu amigo por R$20? Mas também foram implementadas algumas soluções para esse problema. A própria Steam fez o bagulho das famílias, em que você pode estar num grupo de até 5 pessoas que tem uma biblioteca de jogos compartilhados entre si. Mas também, isso sou eu você e mais na 5. pior das hipóteses, tá? Se por alguma razão a loja digital que você comprou os seus jogos feche ou pare de funcionar completamente, você simplesmente não vai mais poder baixar os jogos que você comprou. E assim, eu sei que isso tem uma chance, tipo, microscópica de acontecer com a Steam, por exemplo, mas é muito estranho saber que isso já aconteceu com a Nintendo. A eShop e os serviços online do Nintendo 3DS e do Wii U foram descontinuadas, e milhares de jogos exclusivamente digitais que estavam lá iam ser 100% esquecidos e perdidos se não fosse pelo esforço da comunidade de preservar esses jogos de uma forma ilegal, com a pirataria. E pensa comigo, se num futuro distante as próximas gerações de consoles seguirem o modelo de ter jogos 100% digitais, eles eventualmente vão parar de incluir retrocompatibilidade com os jogos das gerações passadas. Isso pode ser feito para que eles tenham uma desculpa para relançar os mesmos jogos que eles lançaram há muito tempo atrás, só que numa coleção de remaster, essas coisas. Daí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 3DS e o Wii U. Então o que a gente é forçado a fazer é basicamente confiar cegamente que as empresas vão fazer o máximo de esforço para preservar o direito que a gente tem sobre os nossos jogos. Por mais frustrante que seja, a mídia digital ainda é melhor. A praticidade, a simplicidade, a acessibilidade, tudo isso também é tão importante para a cultura de videogames quanto a preservação desses jogos. Mas, eu não sei, é algo que eu simplesmente não consigo tirar da minha cabeça, é que com essa inevitável extinção da mídia física, a gente também tá deixando para trás muitas partes culturais de videogames que faziam eles serem tão apreciados como obras de arte. E eu não acho que isso é só o fator nostalgia e saudade dos velhos tempos, não é isso. A gente já perdeu uma parte muito legal dos jogos que eram os manuais de instruções. Talvez você também ficava folheando o manual de instruções, mesmo que ele não tivesse nenhuma informação realmente útil sobre o jogo. Era um carinho muito grande que era colocado ali e que fazia muita diferença. E tem um vídeo recente do Tucas em que ele explora como o declínio das mídias físicas acabou indiretamente mudando a forma como as artes de capa desses jogos são feitas, e talvez pro pior. E talvez isso seja uma noia minha, mas eu sinto que ter a mídia física de um jogo aumenta muito a minha conexão emocional com ele. E sinceramente é um pouco estranho saber que as gerações atuais e futuras de jogadores não vão ter o mesmo luxo que a gente teve. Sim, é parte da evolução da indústria de jogos. A gente sempre vai querer o que é mais prático e seguro. E assim, eu acho que a razão pela qual eu tô falando isso agora é porque eu vi com os meus próprios olhos o quão impressionante e difícil é a preservação de videogames. No ano passado eu fui visitar a casa de videogame com alguns amigos meus lá em São Paulo, e foi uma experiência, tipo, muito legal, era meio surreal. Lá tinha todo tipo de jogo que você pode imaginar, tinha máquina de arcade, tinha máquina de pinball, e essas máquinas, elas vão quebrar, elas vão deteriorar, cartuchos e discos um dia param de funcionar, mesmo quando são bem cuidados. É uma dedicação que é colocada ali que eu simplesmente acho surreal. E ver aquilo ali com meus próprios olhos me incentivou a colecionar mais mídias físicas, porque eu realmente quero tentar preservar essa parte da cultura de videogames. Porque se a gente fosse depender somente das empresas para fazerem esse trabalho, a mídia física teria sido totalmente erradicada há muito tempo atrás. Enfim, esse vídeo foi só a minha opinião sobre um assunto que, sinceramente, não é tão relevante assim, eu sei, mas eu só queria falar sobre porque eu realmente fiquei muito investido nesse mercado de mídias físicas. Eu tô muito animado para ir para Retrocon, para conhecer mais pessoas que gostam de colecionar mídias físicas e preservar videogames. Eu acho que é uma parte da cultura de videogames que precisa ser preservada não só para o futuro, porque muitos desses jogos podem servir de educação para futuros game devs. Muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal e fazem esse trabalho ser possível, e um agradecimento super especial a todos os membros gamers que recebem uma pixel art em todo o vídeo. De verdade, sem o apoio de todos vocês, eu não conseguiria fazer o que eu mais amo como o meu próprio trabalho. Por isso eu agradeço muito de verdade. E muito obrigado a você por assistir até o final do vídeo. Até a próxima e se cuidem. Falou. Cara, que vídeo bom, velho. Deixa eu comentar aqui, peraí. Pronto, comentado. Gente, quem estiver assistindo até agora, brigadão por ter aparecido aí, viu? Então é isso, deixa o like, comenta alguma coisa, tamo junto demais. E passa no canal do Grifo, que é o melhor canal do mundo. Pode ir lá, eu gosto mais dele, viu? Recomendo muito. E é uma fonte de inspiração pra mim. Vai lá, recomendo, tamo junto.